Fala galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 795 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 21 de novembro de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também deixar o seu comentário aí no Spotify, no YouTube, para as plataformas entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e também acessar a descrição do vídeo, os nossos grupos de WhatsApp para vocês terem acesso aos arquivos em PDF. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, manda um pix pra gente para aretejus@gmail.com. Galera, vamos lá? Direito administrativo. A Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis adota, como regra de suas atividades fiscalizatórias, a dupla visita, não elencado a conduta de armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás liquefeito de petróleo, GLP, cheios e vazios como situação de risco. Processo. Recurso especial número 1.952.610 do Rio Grande do Sul, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito Civil. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais. Processo. Recurso especial número 1.497.574 de Santa Catarina, julgado em 24 de outubro de 2023. Galera, aqui a gente achou melhor colocar o inteiro teor. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na teoria finalista, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, somente sendo possível a mitigação dessa regra na hipótese em que é demonstrada a específica condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. Nesse sentido, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova, op iudicis, artigo 6º, inciso 8º do Código, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial número 2.001.086 do Mato Grosso. Direito Civil, Direito da Criança e do Adolescente. A desistência de adoção de criança na fase de estágio de convivência, após significativo lapso temporal, não configura abuso de direito, quando os candidatos a pais não possuam condições financeiras, somado ao fato de a genitora biológica ter contestado o processo de adoção e ter requerido, por sucessivas vezes, que a criança lhe fosse devolvida ou que lhe fosse deferido o direito de visitação. Processo Segredo de Justiça, julgado em 24 de outubro de 2023. Galera, aqui a gente achou por bem colocar o inteiro teor. Inteiro teor. A controvérsia cinge-se em verificar se a desistência de adoção de criança na fase do estágio de convivência, após significativo lapso temporal, acarretaria a responsabilidade civil dos candidatos a pais adotivos e, por consequência, dever de indenizar o infante. A desistência da adoção durante o estágio de convivência não configura ato ilícito, não impondo o Estatuto da Criança e do Adolescente nenhuma sanção aos pretendentes habilitados em virtude disso. O estágio de convivência está previsto no artigo 46 da Lei nº 8.069, de 1990, que assim dispunha, à época dos fatos. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.
Atualmente, a Lei nº 13.509 de 2017 fixou o prazo máximo de 90 dias para o estágio de convivência, mas em 2008, quando se deram os fatos em análise, esse prazo não existia. À época, o Estatuto da Criança e do Adolescente também não impunha nenhuma sanção aos pretendentes à adoção, por eventual desistência no curso do processo. Embora o fato de a criança ter recebido diagnóstico de doença grave e incurável possa ter contribuído para a desistência da adoção, haja vista que os candidatos a pais eram pessoas extremamente simples, sem condições financeiras e moravam longe de centros urbanos. O fato de a genitora biológica ter contestado o processo de adoção e ter requerido, sucessivamente, que a criança lhe fosse devolvida ou que lhe fosse deferido o direito de visitação, não pode ser desprezado nesse processo decisório. A desistência da adoção, nesse contexto, está devidamente justificada, não havendo que se falar em abuso de direito, especialmente quando, durante todo o estágio de convivência, a criança foi bem tratada, não existindo nada que desabone a conduta daqueles que se candidataram no processo. Direito autoral. A cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou obtenção de lucro. Processo. Recurso especial número 2.098.063, São Paulo. Julgada em 7 de novembro de 2023. Galera, aqui também a gente achou por bem colocar inteiro teor. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em determinar se pode haver a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas em eventos públicos promovidos por prefeitura sem o objetivo de lucro. O sistema erigido para a tutela dos direitos autorais no Brasil, filiado ao chamado sistema francês, tem por escopo incentivar a produção intelectual, transformando a proteção do autor em instrumento para a promoção de uma sociedade culturalmente diversificada e rica. Nesse contexto, se por um lado é fundamental incentivar a atividade criativa, por outro, é igualmente importante garantir o acesso da sociedade às fontes de cultura. Anteriormente, sob a égide da redação do artigo 73 da Lei nº 5.988, de 1973, o STJ entendia que, tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de ingressos e sem a contratação de artistas, inexistente o proveito econômico, seria indevida a cobrança por direitos autorais. Note-se que a gratuidade das apresentações públicas de obras musicais protegidas era elemento relevante para determinar o que estaria sujeito ao pagamento de direitos autorais. Posteriormente, o sistema passou a ser regulado na Lei nº 9.610, de 1998, que atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais, alterando significativamente a disciplina relativa à cobrança por direitos autorais. Com efeito, observe-se que o artigo 68 da nova lei, correspondente ao artigo 73 da legislação revogada, suprimiu, no novo texto, a expressão que visem lucro direto ou indireto. Dessa forma, à luz da Lei número 9.610, de 1998, a cobrança de direitos autorais em virtude da execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou obtenção de lucro. A legislação, Lei 9.610, de 1998, artigo 68. Direito processual civil. A majoração dos honorários de sucumbência, previsto no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Processo. Recurso especial número 1.864.633 do Rio Grande do Sul, julgado em 9 de novembro de 2023. Tema do recurso repetitivo número 1059. Direito processual civil.
A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Processo. Embargos no agravo do recurso especial número 1.854.589 do Paraná. Julgado em 9 de novembro de 2023. Direito processual civil. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível. Dupla aplicação do artigo 932, inciso 3 do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser penalizado com a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, previsto no artigo 1021, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015. Processo Segredo de Justiça, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito penal, direito processual penal. Ainda que indeferido o pedido de refúgio, a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9.474 de 1997, em relação aos refugiados. Processo. Agravo no recurso especial número 2.346.755 de São Paulo, julgado em 7 de novembro de 2023. O inteiro teor. Conforme estabelecido no artigo 8º da Lei nº 9.474 de 1997, a entrada irregular de estrangeiros no território nacional não impede que eles solicitem refúgio às autoridades competentes. Em outras palavras, salvo raras exceções previstas nos artigos 7º, parágrafos 2º e 3º, inciso 3 da mesma lei, o fato de ter ingressado de maneira irregular, seja de forma ilegal ou ilícita, não impede que alcancem a qualidade jurídica de refugiado. Quando uma pessoa qualificada como refugiado comete alguma conduta ilícita com o propósito de ingressar no território nacional e essa conduta está diretamente relacionada a esse intento ou procedimento, seja ele de natureza civil, administrativa ou criminal, deve ser arquivado, com base no parágrafo 1º do artigo 10 da referida lei. No caso, embora o pedido de reconhecimento na condição de refugiado tenha sido indeferido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, devido à falta de demonstração de um fundado temor de perseguição compatível com os critérios de elegibilidade previstos no artigo 10 da Lei 9.474 de 1997, é importante destacar que o estrangeiro encontra-se classificado como residente no território nacional e recebeu um visto ou a permissão permanente, o que denota a condição de residência legal no Brasil. O artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal prescreve a rejeição da denúncia quando inexistir justa causa para o início do processo penal, isto é, quando não houver fundamentos sólidos para persecução penal. Essa medida, na situação em análise, é necessária, pois configura uma aplicação pertinente do princípio da intervenção mínima e reforça a relevância do caráter fragmentário do direito penal, já que a própria administração pública reconheceu o direito de residência permanente no território nacional. Nesse contexto, também é apropriado evocar a analogia em bonum partem, uma vez que a interpretação nos conduz à conclusão de que a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 10, parágrafo 1º da Lei nº 9.474, em relação aos refugiados. Logo, tal situação resulta na inexistência de justa causa para a ação penal, considerando a correlação entre o uso do passaporte falso e a sua entrada irregular no Brasil. Direito processual penal. A revogação do acordo de não persecução penal não exige que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas na avença. Agravo regimental no habeas corpus número 809.639 de Goiás, julgado em 17 de outubro de 2023. Inteiro teor.
O investigado foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não persecução penal e posteriormente foi feita a tentativa de intimação no endereço fornecido, a fim de que fosse dado início ao cumprimento da avença firmada, que restou infrutífera. Intimada a defesa para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia. Conforme consignado pelo tribunal de origem, o investigado foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração do seu endereço ou telefone. Assim, configurou-se o descumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, notadamente a obrigação de comunicar a mudança de endereço ou telefone. Prevê o parágrafo 10 do artigo 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Ademais, não há previsão legal para que o investigado seja intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do artigo 118, parágrafo 2º, da Lei de Execuções Penais, visto que não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade. Note-se que o parágrafo 9º do artigo 28-A do Código de Processo Penal prevê apenas que a vítima será intimada da homologação do acordo, bem como de seu descumprimento, sem a determinação de que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas pelo Ministério Público. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 28-A, parágrafo 9º e parágrafo 10. Direito tributário. Artigo 186. Do Decreto nº 10.854 de 2021, ao restringir a dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, de 1 salário mínimo, incorreu em ilegalidade. Processo. Recurso especial número 2.086.417 do Rio Grande do Norte, julgado em 7 de novembro de 2023. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio e se você chegou até aqui é porque você gostou, então quebra uma pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, deixando um comentário pra gente aí, nem que seja com emoji de um joinha, agradecendo ou reclamando. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos playlists do canal, para ter acesso aos nossos grupos do WhatsApp, que mandamos muitos arquivos em PDF. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para aretejus@gmail.com. E também nós estamos na plataforma do Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Audible, Amazon Music, Google Podcasts e outras plataformas, galera. É isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!